Olá, gente. É um prazer estar de volta de novo com vocês, depois desses 3 meses que a gente teve que interromper, porque a GX estava vindo para esse estúdio aqui novo. Então, é com muita alegria que hoje eu trago aqui para vocês a osteopata Renata Oliveira, que diz que transforma dor em felicidade. Ela fala isso, eu não sei se é verdade não, mas vamos ver com ela que é. Renata, se apresenta aí para gente, por favor. Obrigada, Ernesto, pelo convite. Estou muito lisonjeada, porque a gente sabe que profissionais de alto gabarito a gente não encontra em qualquer lugar. E é um prazer, estar aqui com você, compartilhando um pouco do nosso conhecimento, né? É isso aí. A gente estava conversando aqui um pouquinho antes de começar sobre um paciente teu, né, que tinha uma congestão, uma sinusite, muita secreção nessa área, e a gente estava discutindo qual era a melhor alternativa. Fala um pouquinho do caso aí para a gente continuar. Bom, é um paciente, né, que procura por conta, de dificuldade de abertura da boca, né? É aquela dor da cervical, aquela dor no pescoço bem clássica. E e busca, fazer abertura para retirar um siso. Na verdade, nem foi a Ele intenção nem de estava pensando em respirar, nada disso. nem estava pensando em respirar. Pois é, isso é muito comum, gente. As pessoas nem sabem que tem um problema, né? Segundo a OMS, isso é uma coisa que eu já falei mais de 1 milhão de vezes, sei lá. Segundo a OMS, 45% das pessoas do planeta, ou seja, quase 1 a cada 2 pessoas, né, tem problemas respiratórios e 2 terços nem sabe que tem, acha que é assim mesmo. Então, você vê, a gente estava discutindo aqui, o paciente da Renata não consegue respirar, tem um desvio de septo horroroso e vai procurar o tratamento porque precisa extrair o siso. Ele não está pensando nisso, né? Mas vamos lá, aí o que você fez? Qual foi a sua. E aí a gente chegando lá, a gente faz uma avaliação bem específica, né, e aí fui entender como é que era a respiração dele, como é que era para deglutir, e aí ele me relatava que toda vez que deitava, gotejava lá atrás, era uma tosse horrível, ele não sabia mais se era alergia, se precisava entrar com antibiótico, se era sinusite, aginites, e de fato tinha uma dificuldade de abertura da boca, né. Então eu comecei a tratar, a gente entendeu que existia muita congestão na maxila. Quantos anos ele tem? Olha, ele tem em torno de uns 35 anos, um paciente novo, né. E a gente chegava o seguinte, a gente drenava, a gente fazia todo um trabalho para fazer a drenagem dos seios, e aquilo aumentava a abertura de boca dele. Então eu basicamente finalizava mexendo na articulação temporomandibular na boca, mas o que liberava de fato a abertura dele era quando a gente Melhor as fazia vias a aéreas. drenagem dos seios ali. Então ali a gente começou todo um trabalho de vamos respirar, assim que você respira, como é que você faz para poder melhorar essa congestão? O que que você, quais são as estratégias que você usa? O que que foi te orientado? Então, e dali a gente começou a bolar estratégias para poder ele se manter mais com higiene daquela região, né, o máximo possível, além de orientações dos exercícios que ele deveria fazer ao longo dos dias. Além de orientações nutricionais, porque a gente sabe que tem alguns alimentos que são inflamatórios, e a gente sabe que tem uma informação, visceral também no comando do sistema nervoso central, que pode também gerar, um pouco de congestão, dependendo do que ele coma. Sim. Então, pedir para ele observar a alimentação, além da respiração e fazer as automobilizações que a gente pede para os pacientes fazerem, no pós-consulta. Ele respira muito pela boca? Ele é um respirador bucal, né, e a nossa Eu imagino. dificuldade é que foi o que eu expliquei para ele, né, a respiração para a gente é muito importante, por quê? É a primeira o primeiro caminho que faz com que a gente tenha uma movimentação ali dentária, e se ele respira muito pela boca, essa movimentação é totalmente errada, né. É, normalmente o desvio de septo dele é muito acentuado, é É muito muito grande? acentuado, eu tive que orientar ele a, ir para o otorrino, então a gente fez todo um encaminhamento médico, né, para poder, ele documentar, porque a gente precisa, fazer os documentos de tudo o que a gente faz, né, até para saber se até onde o nosso trabalho vai influenciar nele. Também não dá para a gente poder fazer muita intervenção sem, É, lógico. sem a melhora do paciente. Então a gente tem que saber também até onde a gente pode ir, né. É, assim, muita gente me procura
eh, e muita gente fala que respira mal porque tem desvio de septo, Uhum. e não é isso. Você tem desvio de septo porque você respirou mal desde pequenininho. Quando você respira pela boca, né, acontece uma desorganização total muscular e óssea também, acaba atreziando o arco fica mais estreito, né? E com isso, o osso do céu da boca, que chama palato, Falato. né? O osso do céu da boca é o mesmo osso do assoalho do nariz, é o osso que divide a cavidade bucal da cavidade nasal. Quando o arco estreita, o osso vai para algum lugar, o osso não some, né? Então o osso sobe. Né? Todo respirador bucal tem um céu da boca muito profundo, enfia o dedo lá, entra quase o dedo inteiro. E aí o que acontece? O septo nasal é perpendicular ao céu da boca, né? Tá assim. Quando o céu da boca sobe, o septo nasal faz isso para a cabeça. Isso é o desvio de septo. Então, e o desvio de septo não tem como a gente mexer, porque não tem nenhum músculo ali, é uma cartilagem. Você não tem como mexer no desvio, né? Então, é muito comum eu receber pacientes com indicação de cirurgia de desvio de septo. Eu não sou contra a cirurgia de jeito nenhum. Eu sou contra fazer a cirurgia e não fazer nada, porque Isso aí. vai fazer e vai voltar a ter desvio. Eu atendi uma pessoa que já tinha feito 2 cirurgias de desvio de septo. Tem que fazer essa abertura da maxila, né, não tem Claro, jeito, tem que fazer, não porque tem jeito. senão ele vai continuar respirando pela boca, com todos os problemas disso, todo respirador bucal, a gente estava conversando disso antes também, né, todo respirador bucal anterioriza a cabeça, faz isso com a cabeça assim, porque fica mais fácil dele respirar pela boca. Fica mais difícil respirar pelo nariz, mas pela boca, que é como ele está habituado a respirar, fica mais fácil. E aí é que entra o trabalho da Renata. Por quê? Não dá para você mudar a mecânica ventilatória, né, o melhorar, né, vamos dizer assim, o máximo possível, de preferência antes da cirurgia, né, até porque para depois o pós-cirúrgico, né, e o que vem depois, né, não voltar, né, mas enfim, tem que ter Mas um trabalho. isso é legal que você está falando. E a gente, dentro da osteopatia, a gente tem a osteopatia pediátrica até neonatal, né? Então a gente já começa a pegar o bebê, porque eh, quando o bebê sai, né, é tanta informação para ele, para a mãe, que a gente precisa às vezes de enfermeira para poder ajudar a gente na amamentação, para poder fazer a amamentação mais correta possível para que ele não sofra. Então, muito nessa fase de criança acaba, eu não sei se eu respiro pelo nariz, se eu mamo ou se eu respiro pela boca. E às vezes a Deixa eu te posição, né? interromper aqui. Você Sim, falou um negócio que é um ponto assim importantésimo, tá? Que eu falo lá no consultório, quase apanho da mulherada, mas vou falar aqui para todo mundo saber. Qual é a razão principal, né, de que 45% das pessoas do planeta têm distúrbio respiratório? Começa exatamente aí. Começa no nascimento. Quando o bebê nasce de cesárea, quando o bebê nasce de parto normal, né, a passagem do bebê comprime o tórax do bebê e ele expulsa o líquido amniótico que está no pulmão. Quando ele nasce de cesárea, a enfermagem tem que enfiar uma cânula no nariz do bebê para aspirar o líquido. Por mais bem treinada, eficiente, cuidadosa seja a enfermagem, não dá para enfiar uma cânula no nariz do recém-nascido e não traumatizar a mucosa nasal. Traumatiza a mucosa nasal, tem uma resposta inflamatória, a característica de inflamação é aumento de volume, incha, e aí bloqueia parcial ou totalmente as vias aéreas superiores, as narinas. Como é que o bebê faz para respirar? Abre a boca. e aí depois disso, o que que acontece? Muda toda a posição da língua. Muda a posição da língua, exatamente, porque para respirar pela boca ele tem que abaixar a língua, a posição correta é a língua colada no céu da boca, interfere no desenvolvimento do arco, né, dentário, né, o arco fica estreitado. A outra coisa é a amamentação, isso é que eu quase apoio quando eu falo isso lá no consultório. Porque, gente, olha só, até 400 anos atrás, ou seja, a evolução do Homo sapiens tem uns mais ou menos 300 mil anos. Então, durante 296.600 anos, a amamentação era feita com o bebê na vertical em relação ao seio da mãe, assim, né? E aí, há 400 anos atrás, a moderna
medicina europeia cismou que os partos tinham que ser feitos com as mulheres deitadas, que é muito ruim também, porque em pé a gravidade ajuda, e em pé você tem uma expansão maior da bacia, Sim. facilita o nascimento, mas Então é que enfim. ficar de cócoras é É, de indicado coca, para quem vai exatamente. fazer parto normal, né? Para poder ajudar nessa Claro, abertura pélvica. Que exatamente, a mulher já faz isso na sua essência, né? exatamente. Eu costumo dizer que a natureza é muito sábia, né? E, Claro, é isso que eu e falei, a gente está matando a natureza. pois é, durante 296.600 anos foi feito um negócio. Aí de 400 anos para cá, é claro que vai dar problema, Você sabe né? uma particularidade minha, que quando eu tive meu filho, né, meu filho tem 5 anos, e a gente aprende, né, fazer meio que 45 graus e tal, mas aquela posição para mim era desconfortável, engraçado. Aí eu comecei a dizer: "Vou botar ele sentado", mas assim, vou botar ele sentado e tal, não sei o quê. Então para mim, era mais confortável botar ele sentado do que daquela posição, né, de meio que 45 graus, apoiado Não, num não é nem travesseiro. 45, ele tem que ficar perpendicular, não tem que ficar Exato, assim, porque o porque nariz fica colado. O que que eu percebia, né? Eu percebia que ele fazia um movimento para poder, amamentar. Ele trazia o ombro para o tórax, porque ele tentava, amamentar, né, você não sabia se respirava pela boca, pelo nariz, que pelo às vezes nariz. o nariz também tampa no meio do caminho, né, no jeito que você está ali. E aí, ao longo do tempo, o que acontece? Ele começou a chorar muito, muito, muito. Então eu falava assim: "Mas eu produzo leite, eu tenho produção de leite muito, e por que que ele não está saindo, né, amamentado? Por que que ele não está saciado?". Aí eu liguei para uma amiga que trabalha com pediatria há anos e osteopatia pediátrica. Ela falou: "Filma ele chorando para mim". Eu filmei, ela falou: "Renata, a língua dele vai ter que dar fazer uma". E aí existe uma controvérsia, né, entre fazer ou não fazer, mas de fato, quando eu fiz, foi no odontopediatra, ela avaliou e a gente fez esse pique lá embaixo da língua com laser, eh, e a gente amamentou na hora, depois que acabou, e aquilo ali para mim Deixa eu só é foi um pela língua divisor de presa, águas. né? Isso, a Aquele frenectomia, freio o ali que freio da tem língua a língua embaixo, que tem né. que verdade. Exato. E aí dali foi um divisor de águas para mim, meu filho amamentou brilhantemente, não tive mais problema, chamei até uma fisioterapeuta pediátrica para fazer a avaliação dele quando era criança, porque ele vivia com essa amamentação trazendo o Hã. ombro, então minha preocupação era que ele, tivesse uma dificuldade ali na parte da mecânica respiratória, Sim. né, eu como fisioterapeuta, então foi um divisor de águas para mim. Mas existe também faz, não faz, né, ainda mais quando é É, muito bebê, né. a cirurgia tem que ser bem como qualquer cirurgia, né, qualquer ato cirúrgico, é preciso ser bem avaliado. Às vezes é necessário sim, né. Às vezes não é um problema tão grave, vamos dizer assim, de um freio muito forte, né, que faz a língua ficar muito presa, é a posição mesmo, né, porque quando você não fica em pé, acontecem várias coisas. O lábio não consegue fazer o selamento labial, não consegue quando o bebê abocanha o mamilo da mãe, nessa posição vertical, o selamento labial é perfeito, então desenvolve corretamente a musculatura, esse músculo aqui, chama periorbicular do lábio, né. Então, e posiciona corretamente a língua também. Quando você bota ele deitado, ele nem faz selamento labial direito, nem posiciona a língua direito. E era o que eu mais observava nele quando ele estava dormindo, sabe, se ele estava respirando pela boca, como é que estava isso. Então, assim, até hoje, ele tem 5 anos, e até hoje eu observo. Então, assim, às vezes quando ele está congestionado, ele, acaba respirando pela boca, mas no geral ele respira, com a boca fechada, mais pelo nariz, né. Sim. E isso para mim é, assim, é um alívio quando a gente Ah, entende um pouco dessa mecânica, além dessa questão da respiração que a gente fala, que ele acaba projetando a cabeça, as escápulas, né, que essa região aqui acaba ficando um pouco mais aberta, dependendo de como essa criança vai crescendo, né, e vai trazendo também uma barriguinha ali que talvez não tenha, então tem toda uma alteração postural por conta exatamente. dessa respiração Quando também, a né. gente olha a criança, isso assim eu já nem olho mais a boca, eu começo olhando pelo pé, porque o respirador, a criança que respira pela boca faz isso, né, ele encolhe o ombro, né, arredonda aqui para frente, faz isso, joga a cabeça para frente, gira o quadril para fora, faz hiperextensão do joelho, aquele joelho que o pé está aqui, o joelho está lá atrás,
e aí o pé fica 10 para as 2. Tem um nome bonito para isso que eu sempre esqueço, mas tem. Fica assim. Então agora eu começo olhando pelo pé direto. É assim, tá com o pé 10 para as 2, quadril para fora, joelho, né? Você olha para a boca, tá de boca aberta, respirando pela boca. A gente dentro da osteopatia até, fala que a boca é um obstáculo para o sistema postural, né, então se a gente não É corrige verdade. aqui, né, como é que a gente consegue alinhar ou melhorar uma postura, até mesmo melhorar a questão do sono da criança, né, Sim, sim. sem as especialidades conversarem, né. Hoje não existe para mim mais você Você não sozinho, pode né, a trabalhar gente sozinho, sozinho. porque a gente estava conversando isso antes de começar, exatamente isso. Eu não consigo. A pessoa me procura porque não respira direito, tem desvio de septo, não sei. Então você tem que melhorar a mecânica ventilatória, não é? Só que o corpo vai se adaptando a isso. Então, eu não sou osteopata, eu não sou fisioterapeuta, eu sei trabalhar com a respiração, sei mexer nos dentes, né? Eu sou dentista, mas não consigo fazer tudo. E se eu começo a mexer na maneira como a pessoa respira, isso vai ter repercussão no corpo, Exato. né? S né, ela vai começar alguma coisa lá vai reclamar, né? O que eu Então costumo falar muito para os pacientes é que, o núcleo trigeminal, o nervo trigêmeo, que é dentro lá do nosso cérebro, é a primeira formação que a gente tem dentro do útero. Então, assim, nada passa percebido pelo nervo trigêmeo e pelo núcleo trigeminal. E o núcleo trigeminal, ele é basicamente alocado pela neurociência bem próximo ali às informações do tálamo. Então, o uhum. tálamo é que manda toda a informação. Então, assim, nada passa desapercebido. É, Você pode não sentir dor naquela região ou um desconforto naquela região. Mas quando a gente faz uma avaliação bem específica, sempre existem pontos de interferências daquele problema, daquela questão. Então, quando a gente vai tratar, né, Nete, você olha, faz a polissonografia, faz todo um exame, né, e vê também, diâmetros e tudo para você colocar um aparelho de acordo com de acordo. aquela. Deixa eu só te interromper aqui, você falou um negócio super importante, que eu procuro falar para todo mundo. Polissonografia é um exame fundamental para todo mundo. Vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Quantas vezes por ano vocês fazem exame de sangue, bioquímica de sangue, para ver se está com colesterol alto, glicose alta, não sei o quê? No mínimo uma, né? Pelo menos, eu acho, né? Algumas pessoas fazem mais, mas É. enfim. Então, e quantas vezes você já fez a polissonografia? A imensa maioria das pessoas diz que nenhuma. E polissonografia é um exame fundamental. Por quê? Qual é a diferença? Quando você faz o exame de sangue, você vai ver o problema que já está instalado. Se a glicose está alta, você já está diabético ou pré-diabético. Se o colesterol, o triglicerídeo está alto, você já está com esteatose hepática, né? Já está com gordura no fígado e tal. Quando você faz um exame de polissonografia, você vai avaliar se você está dando condições para que isso aconteça. Ou seja, o exame de polissonografia é o exame preventivo. E hoje em dia, já há alguns anos, existe um tipo de exame que você não precisa ir na clínica de sono, dormir lá, que é muito chato, né? Eu sei, porque eu já fiz 2 vezes esse exame. É muito chato, é necessário, mas é um exame chato. Não, você não precisa. É um sensor que você leva para sua casa, dorme na sua cama, e é óbvio que ele não tem a mesma precisão do exame que você faz na clínica, que é o padrão ouro dos exames de polissonografia. Mas é um exame de triagem. Ele vai dizer para mim se você tem ou não apneia de sono, se você ronca ou não, enfim. E aí a gente pode traçar estratégias para resolver Eu isso. até gosto dessa ideia, né, a gente sabe do padrão ouro e eu até gosto dessa ideia de fazer em casa, até porque você está no seu lar, né, No você seu dorme na sua normal. cama, no seu normal, eu acho que Você se dorme na sua aproxima, cama, com o né, seu travesseiro, no seu quarto. se aproxima muito mais do que Do uma real, do clínica, que né, porque às acontece. vezes você vai para uma clínica, não é a sua cama, você não consegue dormir tão bem, aí pode mascarar um pouco aquele exame e tal. Então eu gosto dessa ideia de de Não, de gente, facilitar a vida, né. na clínica não é a sua cama, não é o seu travesseiro, é um quarto que não tem janela, você dorme com 500 eletrodos colados em você e um monte de fio. É ruim, né? É necessário, mas é ruim.
Mas se você pode fazer um exame que não tem, você bota só um sensor no dedo bem semelhante ao sensor que a gente usava na pandemia para ver qual era a O oxigenação. oxímetro. Então, é um oxímetro. Não deixa de ser um oxímetro, porque ele também mede a oxigenação do sangue, mas enfim, ele faz outras coisas. Então, você faz isso na sua cama, na sua casa, vai botar só um sensorzinho no dedo, então é tranquilo de fazer. É um exame simples, tem um custo baixo e você previne uma série de coisas que podem acontecer, né? Muitas coisas, muitas coisas. Muitas, né? Então você, e melhor que isso, você tem condições de criar uma estratégia adequada de tratamento, se for necessário, claro, de tratamento para quem precisa. E o sono, ele é muito importante, né? Ele é importante para tudo na vida. Então, também, se você também não dorme bem, né? Ou, isso vai interferir no seu dia a dia, no seu, como você lida com os seus problemas, as suas dores, digerir, né? A gente chama muito essa palavra, digerir tudo que aconteceu ao longo do dia, né? A noite é para isso, para fazer essa limpeza, essa higiene, e aproveitar as informações que você teve, né, ao longo do dia. Agora, se você não dorme bem, se você acorda 2, 3 vezes à noite, ai, vai no banheiro, alguma coisa está errado nesse Sim, movimento. Acho que sim. precisa realmente, acho que o exame vai trazer um pouco mais de clareza, até Eu, onde você tem que intervir, né. eu Quantas não. vezes não usa muito medicamento para dormir? Aí É, tem gente que fala assim: "Ah, quando eu tomo melatonina melhora", mas será que é a melatonina que você precisa? Ou será que é uma higiene do sono, se adequar, é, enfim, fazer é, atividade isso de física, né? melatonina, então, é engraçado, né? Porque a pessoa toma melatonina. O que acontece, né? Quando você acorda de manhã, você está, né, com o hormônio, com cortisol lá no alto e a melatonina lá embaixo, porque de manhã você precisa estar Deveria ser alerta. assim, né, vamos falar. Deveria, né? É o que deveria ser. E ao longo do dia, vai invertendo. O cortisol vai baixando e a melatonina vai aumentando. Para quando chegar no fim do dia, a melatonina está lá no alto. Só que aí o que acontece? As pessoas, a maioria das pessoas, né, está olhando muito para a tela. Celular, televisão, computador, tá, não sei o quê. E aquela luz azul emitida pelas telas, ela altera a frequência de uma onda lá do cérebro que é responsável por você começar a ter sonolência e tal. À medida que a melatonina aumenta, você vai abaixando né, a tua energia, né, e você vai, isso, as ondas lá cerebrais vão diminuindo de frequência, de intensidade, só que quando você olha o celular, a onda faz assim, tchum, começa a aumentar de novo. Então, não pode. Ainda tem gente que diz que só dorme olhando o celular. É. Dizem, não, eu já Ah, ouvi muito isso. É verdade, ela até televisão consegue ligada, fechar o né? olho, dorme de televisão ligada. Só que ele não chega na fase REM, na fase de sono profundo. Então, ele acha que dormiu, mas não dormiu. É isso que acontece. Eu postei na internet, lá no meu Instagram, que eu li uma entrevista do Haaland. O Haaland, aquele norueguês que eliminou a gente, Aham. entendeu? O cara dorme com uma fita na boca. Ele dorme com uma fita na boca para obrigar para se obrigar a respirar pelo nariz. E também usa a partir de, sei lá, acho que ele dorme todo dia às 10 horas da noite, 10h30, se eu não me engano, e 3 horas antes ele bota um óculos para filtrar a luz azul. O cara se cuida muito, né? Quem viu esse vídeo fica impressionado, né? O cara acorda de manhã, vai subir montanha correndo, o cara é louco. Mas enfim, Alta performance, né, ali a gente é, realmente é um ponto fora da curva. exatamente. Mas, gente, tem que, né, não pode. Se quer Você dormir sabe bem, que não é, pode ver televisão de noite. essa questão da higiene do sono, né, ela é muito importante mesmo, as pessoas às vezes negligenciam isso, né. Muito. E muitas dores crônicas e doenças acabam vindo dessa questão, né. E daí quando a gente pergunta: "E aí, como é que é o sono? Seu quarto tem luz? Como é que funciona?". Então, muitas das vezes você tem uma televisão no quarto, você dorme do lado do seu telefone. Então, assim, isso são, como ele falou, são ondas, são frequências que tem ali, né. Hoje você fala do lado do seu telefone, já aparece no seu Instagram o assunto que Falou, você falou. exatamente. Então essa onda, isso essa alteração de frequência, ela muda todo o ciclo circadiano, ou seja, como você funciona. Teoricamente é isso que ele falou, de manhã você não tem que acordar: "Meu Deus,
luz, preciso Você tem que dormir. Você acordar tem que acordar todo animadão. disposto. Bom dia, Bom tal, não sei dia, o quê. exatamente. Mas nem todo mundo é assim. Mas por quê? Porque acaba invertendo o dia Ah, pela noite, ah, né? ah. Então, isso também faz parte do ser humano. Faz parte. Antigamente a gente não tinha luz, né? Então, dava às 18 horas, É, tem como é um, que você fazia? eu tenho um vídeo de um estudo que está sendo feito. De repente, eu até vou postar isso também, porque é um vídeo porque é muito grande. Está sendo feito um estudo lá numa tribo da Tanzânia, a tribo dos Wazda, eu acho que é isso. E é uma tribo que tem 2.000 habitantes, acho que não É chega nem a pouquinho. isso, é quase 2.000. E não tem doença inflamatória lá, não tem diabetes, não tem hipertensão arterial, não tem nada disso. Por quê? Porque não têm luz elétrica também, né? Então, eles acordam quando o sol nasce e vão dormir quando o sol se põe. Andam 14 quilômetros por dia porque eles procuram alimento, raízes, frutos e tal, e os homens vão procurar mel e caçar pequenos animais. Enfim, e o que que a gente faz? A gente está alegre, a gente come. A gente está triste, a gente come. Está deprimido, come. Está É. infeliz, come. Está sozinho, come. Está um monte de gente, come. Então, porque você não precisa mais andar 50 metros para ter Então, comida na nada. mão, É. né? Então virou tudo bem, comida tem um aspecto social também, é legal, você está numa mesa com os amigos, tá, não sei o quê. Mas tem que pensar nisso. Na hora de dormir, o Você sabe ideal que. é escuro total, Isso aí. nenhuma luz ligada, nenhum objeto eletrônico no quarto, temperatura amena. Eu sei que o ótimo é inimigo do bom, né? Não adianta querer, mas reduz. É isso que eu falo para as pessoas que me procuram, né? Por quê? Dormir mal, dormir com sono muito leve, né? Não atingir o sono profundo, que isso é muito comum quem tem apneia de sono. Quem tem isso, ele está sujeito a um risco 6 vezes maior de infarto do miocárdio. É um fator que predispõe a você ter obesidade, diabetes, hipertensão arterial, enfim, uma série de doenças que vêm de um sono ruim. Por isso que eu estava falando no início que todo mundo deveria fazer o exame de Então, qualidade de sono para poder avaliar isso. você sabe que eu acabei de vir de um congresso agora e o tema do congresso era, era falando assim: enquanto uns se afastam da natureza, a osteopatia ela vem com toque, presença e conexão. São, Então, a conexão, esse toque, presença e conexão, ele é muito importante. Então, quando a gente atende um paciente, a gente acaba trazendo ele, olha, vamos se aproximar da sua natureza e sair claro, um pouco dessa questão. Hoje, essa eh, maluquice que é, né? Que essa é uma maluquice que maluquice. é. Além da alteração da respiração e do sono, da postura, a gente também vê muito a questão da deglutição, né? Acaba mudando a deglutição ali. Você muda a posição da língua, a língua não faz o movimento correto, aí você começa a usar músculos acessórios para deglutir, começa a usar especialmente o músculo do queixo aqui, né? Isso gera problemas dentários, gera problemas articulares, enfim. Você sabe que eu tenho um paciente que ele é engraçado, ele é exatamente assim, do jeito que você está falando, a língua é para baixo e tudo. Então a gente começou a fazer um trabalho ele terminou de fazer um Invisalign agora e tal. Só que assim, chegou no final do Invisalign, ele teve muitas dores de cabeça, muita repercussão muscular, né? Então a gente fez um trabalho da parte muscular, só que a língua, por conta. E ele reclamava assim: minha deglutição, eu não sei, tem alguma coisa com a minha deglutição, porque eu não sei deglutir. Às vezes eu fico tentando engolir, mas a língua parece que não vai, e realmente a língua dele é baixa. Tanto que, como é que você passa um exercício para um paciente que já tem uma mecânica de língua baixa? Então a gente Você ensina a realidade, mas precisa também da fono para poder ajudar a gente, né? Além do nosso tratamento, então a gente fala de equipe multi, né? Para poder ele também aprender a deglutir, além do que a gente vai colocar de dispositivo, né? Você pode falar muito melhor que eu. Treinamento da musculatura e também olhar para essa deglutição com mais precisão, acaba a gente precisando também de um outro profissional para poder ajudar a gente nessa jornada, né? E terminar o que ele precisa fazer, que ele terminou, ajeitou os dentes, botou Invisalign, depois de você. Mas se ele continuar naquela mecânica, o que acontece, né? vai Volta entortar tudo de tudo de novo. novo.
Então você gasta um valor bom, né? Um carro aí ou mais que um carro, para poder você não conseguir estabilizar aquela questão, então a gente precisa estabilizar. Então a gente precisa também ter o olhar de que a fono também precisa entrar, às vezes, muitas das vezes também, quando usa o seu dispositivo, né? Ensinar Não, ele não, a eu tenho uma fazer. parceria, eu sou parceiro de uma fonoaudióloga, né, que atende em Ipanema, então, uma fonoaudióloga ótima, e a gente tinha um problema aqui, porque tinha uma certa rivalidade entre fonoaudiologia e quem faz odontologia miofuncional, porque, só que isso é uma bobagem, porque na realidade, né, eu tenho um amigo que diz que é, a gente só compete enquanto a gente não é parceiro, né? Então, por quê? A fono quer a mesma coisa que a fonoaudiologia, que é a mesma coisa que a odontologia miofuncional quer. Quer que o paciente degluta corretamente, respire corretamente, fale corretamente, enfim, todas as funções do sistema, né? Tem um nome feio, estomatognático, mas é esse sistema aqui, que mastiga, respira, fala, subia, chupa a cana e tal. Então, só que os caminhos, as abordagens são diferentes, né? Mas isso não quer dizer nada. Isso quer dizer muita coisa. Se a gente conseguir se aliar, né, como eu conseguia com essa fonoaudióloga, que ela é uma pessoa extraordinária, enfim, o paciente vai se beneficiar muito, porque ele vai ter a conjunção de duas técnicas que são simbióticas, que se agregam, e ele vai ter uma melhora mais rápido. E é exatamente o que você falou. Se você corrige lá a posição do dente, usou o Invisalign, corrigiu a posição do dente, ficou tudo lindão, bonitão, tá, não sei o quê, e não faz mais nada, vai voltar a ficar. Qual é a queixa mais comum de quem usa aparelho? Ah, eu tirei o aparelho, tchum, voltou tudo. Claro, porque as condições que fizeram você ficar com o dente torto não foram mudadas, não foram tratadas, permanecem lá. Você tratou do efeito e não tratou da causa. Então, e a coisa toda, desculpa, começa fazendo exame de qualidade do sono, fazendo uma polissonografia para você ver se você tem alguma alteração que mereça ser tratada. Porque se não tiver, ótimo, fez, você faz exame de sangue, está tudo legal, ótimo, tranquilo, vai embora, não precisa tomar Eu mais sempre especialista. falo assim, descartar algo mais sério, sempre primeiro, né? Claro, Para depois a gente conseguir intervir, porque a gente vai intervir muito melhor. A gente vai conseguir ajudar esse paciente plenamente, né? vai Por ter que uma estratégia melhor para tratar Isso. Por assim. que que os pacientes chegam na osteo e acabam melhorando da sua dor, ou maior parte da dor que ele chegou na primeira consulta? Porque a gente vai direto, não no efeito, a gente vai na Na causa causa, claro. de que gerou aquele problema. Então, assim, a gente, eu gosto de trabalhar com os 4 pilares, que é a alimentação, o estilo de vida, os aspectos emocionais e a mobilidade corporal. Então, assim, esses 4, eles têm que andar Dá junto. juntos. Porque se você tiver alguma coisa fora da sua roda da vida, vamos falar assim, que esteja fora do eixo, como é que você quer melhorar uma dor ou melhorar um sono, ou melhorar outros padrões, se você continua fazendo a mesma coisa? Então, assim, para você que quer realmente, de fato, mudar, a gente precisa fazer coisas diferentes. E coisas diferentes não significa fazer coisas mirabolantes, mas fazer, às vezes, coisas básicas, né? Beber água, É, um pouquinho de dormir direito. caminhada, dormir melhor. É. Então, assim, são pequenas. E cuidar do nosso emocional, porque você acha que tudo isso não impacta no emocional de uma pessoa que não consegue dormir direito, É, acorda mal e chega às 18 horas, parece. Não, às 18 horas não. Acaba de almoçar, quer é, uma cama, é. porque não aguenta. É, a gente sabe que depois de comer o ideal é dar uma caminhadinha leve de 15 minutos. E o É, risco de de infarto? fato, Então, assim, tem toda atrás da medicina do sono, existem tantas doenças, tantas patologias que claro. vocês nem imaginam. Então, assim, eu acho que isso que ele falou é muito importante. Tem que fazer um exame de polissonografia pelo menos uma vez ao ano, O acompanhar. ideal é isso, Se né? tiver histórico ainda, se respirar pela boca, se tiver histórico familiar de Ah, infarto, é. o ideal é você procurar De- de fato ajuda, né? Atribuem ao Einstein uma frase que acho que foi feita sob medida pelo tempo que a gente está vivendo, né? Você repetir
a mesma coisa e esperar resultado diferente é a definição da loucura, né? Que é o que acontece. O cara faz 50 tipos de regime diferente, faz isso, faz aquilo, e não adianta nada. Óbvio, não adianta mudar uma coisa só. Foi exatamente o que a Renata falou. Você tem que trabalhar mais holisticamente, você tem que abraçar mais coisas, né? Tem que mudar várias coisas, né? Ou alterar, mudar, melhorar, não sei, qualquer coisa. Mas Eu não dá para acredito. você mexer num ponto só e achar que vai resolver tudo. Exatamente. E o desafio, acho que da humanidade, nesse momento que a gente vive É de esse. muita coisa de internet, né, muita coisa que você escuta, e às vezes a pessoa fica ali passando na tela, isso vai fazendo você desconectar ainda mais da sua natureza, né, de quem Exatamente. você é. Então, assim, quanto mais você tiver conectado com você, mais como eu falei da osteopatia do congresso, né? É, Presença e conexão são. não é só com o familiar, é com todos, né? Essa conexão, isso aqui que a gente está fazendo, isso aqui é muito importante, porque a gente é ser humano. A gente só fica atrás de uma máquina. Tem muita gente que só fala pela máquina. Mas espera aí, a gente precisa disso aqui, ó, de estar É, junto, de de estar contato, de né? contato. Então, assim, nós somos profissionais de contato, né? Nós somos Sim. profissionais. Não, a gente faz alguma coisa online? Faz, mas nós somos profissionais que precisam avaliar de fato o que está acontecendo para poder cuidar, para que você tenha resultados diferentes. Mas é preciso também ter autorresponsabilidade. Eu acho que a autorresponsabilidade, eu costumo dizer que eu sou 10% e 90% é o paciente. Ou às vezes eu sou 1% e 99% é o É, paciente, porque sem verdade. ele, como é que a gente faz um trabalho de excelência, né? Sem ele ajudando a gente, como a gente consegue, de fato, ter resultados? Então, eu deixo o Não, recado se para ele não todos, ajudar, né? você não tem resultado, não tem como. Exatamente. Então, se você quer, de fato, mudar mais para você ter qualidade de vida, viver sem dor, respirando melhor e tudo, você precisa, de fato, estar conectado com você, estar presente e ter profissionais de excelência para guiar vocês nessa jornada. E por isso que eu fico muito feliz de estar com o Dr. Ernesto aqui, porque é um profissional de alto gabarito, gente. Então, assim, infelizmente ou felizmente, eu tenho ele do meu lado, e isso é muito bom. E é bom você saber também que está aí desse lado que as conexões com os profissionais são totalmente diferentes. Então, às vezes, você vai ter uma afinidade com um ou com o outro, mas, de fato, os profissionais que pensam em presença, pensam em toque, conexão, eu tenho certeza que se você do outro lado quiser mudar, nós somos os profissionais que vão te auxiliar nessa jornada. E então fica aí meu convite para você que respira mal, precisa fazer É, a tem que fazer polissonografia, sonografia. trabalhar a respiração, trabalhar a sua postura, para que você não tenha doenças. A gente está falando isso antes de você ter doenças, porque quando você tem uma doença instalada, aí é médico, o médico que vai intervir, e a gente fica como um secundária. Mas a gente pode ser o primeiro profissional de contato justamente para que você evite as doenças ou não tenham doenças. Então, foi como ele falou, diabetes, hipertensão, a parte de estetose, Obesidade. obesidade, quer dizer, tudo tem uma conexão e você precisa saber qual é a sua para você cuidar, de verdade, e é isso. É isso mesmo. Quanto mais preventivo você for, melhor para a sua saúde e melhor para o seu bolso também, né? Porque custa muito menos você fazer uma polissonografia do que fazer um tratamento de obesidade ou fazer um tratamento de, né, estetose, enfim, qualquer coisa. E sem falar no É CPAP, né, sempre, outras sem falar intervenções. nesse É, exatamente. Bom, gente, infelizmente a gente vai precisar terminar. Foi muito bom conversar com a Renata aqui e foi melhor ainda ter voltado para esse espaço depois de 3 meses, eu já estava sentindo falta. E eu quero agradecer mais uma vez a Quatro Capitães, que é a produtora que viabiliza esse nosso projeto aqui de saúde basicamente preventiva. E vou deixar a palavra com a doutora Renata para ela se despedir, enfim, e dizer o que ela acha necessário. ótimo. Ernesto, muito obrigada mais uma vez pelo convite. Eu sou muito lisonjeada de ter você ao meu lado. O prazer é E meu. para vocês que estão aí do outro lado, não percam esse episódio que vai ser incrível.
assistam aí os cortes e vai ter no YouTube também, não é isso? Vai ter, vão ter vários cortes no Instagram e o vídeo na íntegra vai ser publicado no YouTube provavelmente daqui a 2 semanas. Ótimo. Então você fica aí conectado do outro lado, então fica aqui meu convite para que vocês assistam esse episódio que está incrível. Muito obrigada, doutor Ernesto. Tchau, até a próxima. Até a próxima.